A guerra conflagrada das polícias com o crime organizado na Bahia, no Rio e em São Paulo colocou Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, na mira. Não só, o fato de ele estar cotadíssimo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal também. Mais que isso ainda, Dino é o titular de uma pasta que abarca a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que esteve na linha de frente no 8 de janeiro e segue na dianteira do enfrentamento ao bolsonarismo. Com tudo isso ao mesmo tempo agora, naturalmente Dino está na berlinda. A eventual ida de Dino para o Supremo mexe profundamente com o tabuleiro político da esquerda. Por um lado, abre um cargo na esplanada, desses que Lula jamais daria para o Centrão. E isso, evidentemente, atiça as rinhas dentro da própria esquerda pelo posto. Por outro, possivelmente exclui Dino da briga para ser o potencial sucessor de Lula numa eleição vindoura, seja 2026 ou 2030. Carisma e currículo para isso ele teria, mas dificilmente largaria o Supremo para voltar à política. E em terceiro, ainda no aspecto puramente político, se ele for mesmo indicado ao Supremo, precisa demais do apoio de Rui Costa e Jacques Wagner, ambos ex-governadores da Bahia, para fazer seu sucessor e ser aprovado no Senado. Criticar a segurança pública do Estado governado pelo PT há 16 anos teria esse complicador. Mas, além desse jogo puramente político, que claramente é importante e influencia todo o resto, tem a própria segurança no centro da questão. Afinal, vez ou outra, a gente tem que falar de política pública e não só de política, né? E a da segurança pública é muito, muito, muito importante, tanto estruturalmente para o Brasil sair das trevas, quanto eleitoralmente. Hoje, o brasileiro equipara esse assunto à saúde como o que mais o preocupa. A pauta da segurança é território de disputa intensa entre direita e esquerda. Desde que o governo Lula começou, ficou muito claro que a oposição usaria essa área para bater no Planalto. Aliás, desde a campanha, com a onda de notícias falsas de ligação de Lula e Dino com facções criminosas. Isso é um dado da realidade, não importa o que o governo fizer. Acertando ou errando, a oposição vai usar esse tema para bater, para enfraquecer as ações. Agora, cá entre nós, isso não quer dizer que tudo que o PT ou o governo façam nessa área seja acertado. E mais importante ainda, não quer dizer que erros não devam ser reconhecidos, para inclusive se corrigir as ações. Então, quando especialistas na área de segurança pública, como a jornalista Cecília Oliveira e o advogado Tiago Amparo, criticam as ações do governo, seja de Jerônimo Rodrigues na Bahia, seja de Flávio Dino e seu secretário executivo Ricardo Capelli, seria muito prudente e recomendável que eles ouvissem e não bloqueassem essas importantes vozes como fez Capelli. Pegou tão mal, mas tão mal, que ele teve de recuar. Mas reforçou um padrão que já vinha sendo exibido quando Rui Costa atacou os pesquisadores do Fórum de Segurança Pública, que é a instituição mais séria de análise de dados nesse setor que existe no Brasil. Então, vamos ter essa conversa para valer, sem medo de encarar as verdades, os erros e os acertos? Aqui no meio é o que a gente faz. Jornalismo imparcial, analítico, digital. E agora você pode encontrar toda a nossa produção concentrada num site novinho em folha, canalmeio.com.br. É só logar, criar uma senha e navegar. E se gostar do que vê aqui e do que vai encontrar lá, seja um assinante premium e ajude a financiar o nosso jornalismo. É um exercício fundamental de honestidade intelectual a gente admitir. A segurança pública no Brasil é a área em que a gente menos avançou nos últimos 30 anos. A gente retrocedeu. No combate à fome, melhoramos. Na saúde, que está empatada com a insegurança enquanto preocupação, com todos os problemas, a gente tem o SUS para se orgulhar.
Até na educação, essa âncora pesadíssima para o nosso desenvolvimento, a gente tem uma coisa ou outra para apresentar de melhora. Na segurança pública, não. E isso é um fracasso coletivo. Não adianta olhar por cima do ombro, procurando culpados em outros cantos da sala, não. O Brasil falhou como nação na tarefa de proteger seus cidadãos da violência. Se você tem dúvida e não quer revisitar as estatísticas que mostram sistematicamente quase 50 mil vítimas de morte violenta por ano, feche os olhos e pensa no rostinho da menina Heloísa, de 3 anos. Ela foi morta com um tiro na cabeça por um agente da Polícia Rodoviária Federal, na Baixada Fluminense. Só no Rio, ela foi a 11ª criança morta por bala perdida, que não sai só das armas dos policiais, é óbvio, vem do armamento pesado nas mãos dos bandidos também. É uma guerra e o Brasil está perdendo. Desde sempre. Nunca melhorou, ok? O Brasil mantém há mais de 10 anos essa obscena marca de quase 50 mil mortes violentas por ano. Quer culpar a esquerda? Sim, no governo de Dilma, em 2011, foram 47.215. Ah, mas com Bolsonaro caiu, melhorou. Em 2022, foram 47.398. Caiu das mais de 64 mil mortes violentas em 2016, ano de vácuo no poder, de impeachment, de caos. Essa guerra envolve a morte violenta de bandidos, que lutam entre si para conquistar territórios, de policiais, que enfrentam os criminosos em operações, e de inocentes, que se encontram ou no fogo cruzado, ou são vítimas dos próprios crimes dos bandidos, ou do despreparo da polícia, que sai atirando em todo mundo que lhe pareça minimamente suspeito. Note que os inocentes recebem bala de mais lado. E isso é um prato cheio para que oportunistas mal intencionados defendam que os inocentes se armem. Não dá sequer para julgar quem acredita inocentemente nesse discurso, mas é evidente que ele é falacioso. Mais arma nas ruas só serve para uma coisa: aumentar o poder de fogo de quem só quer mesmo matar. É mais caos. Os números mostram isso. E eu nem preciso desenhar para vocês que quem mais morre são os jovens negros. Agora, combater o crime organizado é uma tarefa que envolve mais diretamente 2 esferas do poder. O estadual, com um enfrentamento mais direto, por assim dizer, com as polícias militares e civis. E o federal, num enfrentamento estrutural, policiando fronteiras, dissolvendo a organização financeira das facções, que normalmente já são transnacionais, recebem e mandam dinheiro para o exterior, para lavar e para comprar mais drogas e armas. Bom, além disso, cabe ao governo federal ajudar os estados a trocar informações, porque sim, as facções atuam em todo o Brasil. O PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio abriram sucursais do crime em todos os estados, expandiram a violência. O que isso revela? Primeiro, o fracasso em seus estados de origem, sem dúvida. São Paulo teve uma queda importante no número de homicídios nos últimos anos, mas ainda protagoniza episódios escabrosos, como a chacina no Guarujá e o recuo no uso de câmeras nos uniformes de policiais. O Rio, por sua vez, não só nunca apresentou uma melhora expressiva, porque as UPP se revelaram uma ilusão de sucesso, como também teve a morte de Amarildo, Marielle e Anderson, governador mirando na cabecinha de bandido e intervenção federal no histórico de falhas nesse assunto. Mas isso também revela o fracasso no estado de destino das facções, a começar que das 10 facções em ação na Bahia, 8 são locais, enxergaram a rota do tráfico e decidiram explorá-la. Foram robustecidas por PCC e Comando Vermelho, essa segunda ainda mais violenta em seus métodos. E o governo estadual da Bahia assistiu a esse processo e optou por adotar as mesmas táticas de combate do Rio. A tática de operações policiais na ponta do crime, do confronto armado e da consequente matança. Não tem como dar certo, ainda mais com o despejo de armas que o governo Bolsonaro provocou. Mas não só, gente.
Se é óbvio que tem de haver alguma ação ali no combate diário, é também evidente que essa fórmula das operações não funciona. Jacques Wagner e Rui Costa podem argumentar o que quiserem, mas não que foram bem-sucedidos nessa estratégia, certo? E o atual governador, Jerônimo, segue a mesma linha. Abre aspas. Em momento algum determinei que trouxessem corpos de criminosos, de policiais ou de inocentes, mas temos que ter a firmeza de ir lá e fazer operações. Será? O que a Cecília Oliveira e o Tiago Amparo e vários outros especialistas apontam é que não é racional seguir aplicando essa estratégia quando o resultado é de 71 mortos em poucas semanas, quando a letalidade policial está completamente descontrolada. Uma polícia que mata descontroladamente não é eficaz. Ainda que a medida da eficácia fosse matar bandidos, o que não é, no caminho ela acerta a menina Heloísa, outros meninos e outras meninas inocentes. Deu errado. Sabe quem entende isso? Flávio Dino, acredita? Enquanto seu número 2 e candidato a sucessor ecoou o discurso de não se enfrentar fuzis com rosas, algo que o próprio Lula já havia dito em 2007 e que poderia ter saído perfeitamente da boca do Tarcísio ou do Cláudio Castro, Dino direcionou sua Polícia Federal para minar a estrutura financeira do tráfico. A apreensão de drogas em toneladas caiu, em valor financeiro disparou. Seu ministério também se dedicou a conter o embalo dos CACs, do armamento desenfreado. Mas o estrago nessa frente é de décadas, vai demorar para reparar. Ainda é só o começo, não se resolve um problema centenário em poucos meses. Óbvio. Politicamente, o Dino não pode sair falando que está na hora de os estados pararem de gracinha com as suas polícias, inclusive para impedir que os policiais sigam morrendo. Até porque, também tentando reverter o estrago do bolsonarismo, Dino vem se aproximando das polícias, tentando despolitizá-las. E elas têm a mentalidade da guerra. É preciso falar um pouco a língua delas. O que dá para fazer, então? Bom, Dino anunciou um plano de enfrentamento do crime organizado com muita grana e poucos detalhes. Disse que vai aprofundar aos poucos. Em 2018, o Brasil aprovou a criação do Sistema Único de Segurança Pública, algo nos moldes do SUS, para integrar as informações e a atuação das polícias. Falta implementar. Precisa do Executivo e do Legislativo para isso. E essa é uma pauta que une, pelo menos no interesse eleitoral, esquerda e direita. Seja Dino, seja o próximo ministro da Justiça, essa tem que ser uma prioridade. É inegável que ações sociais na educação, no esporte, na economia, as tais rosas, elas levam tempo para crescer e substituir os fuzis nas mãos dos jovens que se veem sem qualquer perspectiva de futuro. Mesmo quando elas florescem, ainda vai ser preciso ter polícias eficientes e integradas para combater o crime organizado. Sabe o que não enfrenta fuzil? De jeito nenhum? Tapar o sol com a peneira e os ouvidos às críticas de quem conhece o assunto e se importa com o Brasil.